Olá, amigos do agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 28 de setembro. Estamos começando a gravação de um vídeo que chamamos Pré-USDA, que vamos comentar a expectativa para o relatório de estoques trimestrais para grãos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e também com previsão da safra de trigo. E esse relatório será divulgado na quinta-feira, às 13 horas, dia 30 de setembro. Já convido a quem não se inscreveu no nosso canal que se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações para saber dos nossos novos materiais. Você pode conferir este programa também em formato de áudio, em podcast, e entre no nosso site safras.com.br para conhecer a plataforma de Safras e todos os nossos serviços. Vou apresentando os nossos participantes desse vídeo de hoje, editor-chefe da agência Safras, Dylan Della Páscoa. Olá, Dylan. Olá, Alessandro. Vamos lá, vamos conversar então sobre esse relatório com os estoques trimestrais desde a semana passada, já que Chicago vem tentando se ajustar frente a esses números que serão divulgados na quinta-feira. Nosso consultor que vai falar sobre o milho, Paulo Molinari. Olá, Paulo. Olá, boa tarde a todos. Mais um relatório, né, com menor intensidade, mas é um relatório trimestral que é o mais importante do ano. Obrigado, Paulo. Luiz Fernando Gutierrez Roque vai falar sobre soja. Olá, Luiz, tudo bem? Alessandro, boa tarde a todos. Vamos lá, mais um relatório de estoques aí, como o Paulo colocou, talvez com menos intensidade, mas pode trazer alguns movimentos para Chicago também. E o Elcio, que vai falar um pouquinho mais do que os outros, porque além de estoques trimestrais também tem produção de trigo. Elcio Bento, tudo bem? Nosso consultor? Olá, boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Vamos conhecer esses números aí que devem trazer alguma sustentação aí para Chicago. Vou já passar a bola para o Dylan, que tem os quadros com os últimos números e com a expectativa do mercado. Dylan, tudo contigo. Então, Alessandro, vamos começar então com as expectativas do mercado para os estoques trimestrais de soja na data de 1º de setembro, os números que são divulgados em bilhões de bushels. Em relação ao milho, o mercado está apostando um número de 1.167 bilhões de bushels, um número que vem abaixo de igual período do ano passado, quando os estoques foram indicados em 1.919 bilhões de bushels. E em junho, que foi a data do relatório anterior de estoques trimestrais, o número era de 4.112 bilhões de bushels. Para a soja, a expectativa do USDA é de um número de 172 milhões. Em junho, os estoques estavam em 767 milhões de bushels. Em igual período do ano passado, o USDA indicou os estoques em 525 milhões de bushels. No trigo, expectativa também de recuo em relação ao mesmo período do ano passado, com 1.857 bilhões na expectativa do mercado. No ano passado, o mesmo relatório indicou os estoques em 2.158 bilhões e em junho o USDA indicava estoques de 844 milhões de bushels para o trigo. Já vou aproveitar e compartilhar também a expectativa do mercado para o trigo, para a safra de trigo. O mercado aposta numa indicação de safra de 1.681 bilhões de bushels, número um pouco abaixo do que foi indicado no relatório de agosto, no relatório mensal de agosto do Departamento de Agricultura, de 1.697 bilhões, e também um número abaixo da safra passada, que ficou em 1.826 bilhões de bushels, isso para o trigo, que também terá o seu relatório para previsão de safra. Bom, eu já vou começando, então, passando para o Paulo Molinari para falar um pouco sobre esses números, sobre essa expectativa do USDA de estoques abaixo dos indicados no ano anterior, em igual período anterior, Paulo. Bem, primeiro a gente precisa entender esse relatório, né? No caso da soja e do milho, ele é um pouco além daquele relatório trimestral normal
e todos os trimestres o USDA divulga. Ele refere-se à posição de estoque do 30 de agosto, e ele é o estoque de passagem do ano comercial velho para o ano comercial novo. Não é? Então, refere-se ao estoque final do ano comercial anterior, que o ano comercial anterior foi o ano 2021. Então, neste relatório, o USDA divulgou no dia 10 de setembro um estoque projetado, estoque de passagem, né, de 30,1 milhões de toneladas, e agora o estoque trimestral, esse 1,167 bilhão de bushels, equivale a 29,6 milhões de toneladas. Então, o mercado está esperando um estoque de passagem um pouquinho abaixo do que aquele previsto pelo USDA no dia 10 de setembro. Né? Então, basicamente, é um pequeno ajuste, né, de oferta e demanda e de posição de soja, de milho disponível no dia 30 de agosto. E se os estoques vierem abaixo desse número, isso vai sustentar Chicago, e se vierem acima desse número, podemos ter até uma baixa um pouco mais agressiva a partir do dia 30. Luiz, o que podemos dizer dessa expectativa do mercado e desse número dos estoques trimestrais americanos para a soja? Bem, Alessandro, como o Paulo comentou, né, ele nos dá a posição aí de passagem de safra, então é sim um número importante, né, mas ele não deve vir muito diferente do que o USDA indicou no dia 10 de setembro, a verdade é essa. Se vier muito diferente, aí é uma surpresa, aí o mercado pode ganhar um pouquinho mais de volatilidade. Então, até para a soja, o mercado está com uma expectativa aí de uma pequena correção para baixo de 100 mil toneladas, eu vou falar em toneladas que fica mais fácil. Então, o USDA estava falando de 4,8 de estoque de passagem no relatório do dia 10 de setembro, e o mercado está trabalhando agora com 4,7, 100 mil toneladas a menos, então não deve vir muito diferente disso, né? Mas como o Paulo colocou, se vier acima disso, dependendo do tamanho do ajuste acima, pode o mercado sentir um pouquinho, e da mesma forma, se vier abaixo, também dependendo do tamanho, o mercado também pode ganhar um pouquinho de força. Então, é um relatório relativamente importante, porque traz traz o estoque inicial da nova safra, né? E aí o mercado, a partir disso, começa a olhar para o próximo relatório do uso de oferta e demanda, que é no dia 12 de outubro, aí sim um relatório um pouco mais importante, que pode trazer alguns ajustes aí, principalmente com relação à demanda pela soja americana, que é o principal fator hoje para o mercado. Valeu, Luiz. Elcio, o que dá para dizer aí dos números para o trigo, tanto dos estoques trimestrais quanto de expectativa aí da produção, Elcio? O trigo recorte aí é um pouco diferente do milho e da soja, né? A gente teve o relatório de junho, que era um relatório que era praticamente o relatório de final da safra passada, então esse número bem menor do ano passado em relação a esse, o melhor de junho em relação a esse, não quer dizer muito. O que é importante mesmo é a comparação em relação a setembro do ano passado, e nesse caso a queda é de 14%. E por que dessa queda? Basicamente, a gente explica essa queda em relação ao ano passado em função de uma produção que foi menor, a gente vai ver isso já nos estoques, que é estimada menor, e também em função de uma demanda que se elevou basicamente ou principalmente em função do consumo de trigo para ração animal. Então, é justificável uma recuperação, na verdade, uma queda, na verdade, né, de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, explicado basicamente por esses fatores que eu elenquei aí. E, claro, a comparação tem que ser feita, e é bom que a gente lembre que o número em relação a junho, por exemplo, é 120% maior, porque são dois momentos distintos, quando estava encerrando a safra passada e agora estoques do trimestre, que já leva em consideração o ingresso da safra nova. Bom, falando um pouco do mercado agora, Paulo, o mercado de milho hoje ele fechou com uma baixa consistente, né? A posição de dezembro encerrou com uma perda de 1,29%, cotado a $5,32,5. Além do relatório do USDA, Paulo, o que está determinando esse comportamento do mercado? Bom, Dilon, o primeiro lugar é que $5,30 para Chicago em plena colheita é muito caro, né?
O normal de um preço em Chicago para o milho nesse período de colheita é $3,50, $3,80. Nós estamos com 5,30. Portanto, é um mercado muito alto, né? E ter uma baixa como a de hoje, num período de colheita, é praticamente normal. O clima para outubro sendo sinalizado muito quente e seco para todo o meio oeste, portanto, a colheita avançando, a colheita andando, você tem as pressões naturais dentro do mercado americano, e essa queda é basicamente normal. E se houverem novas baixas daqui para o mês de outubro, também deve-se considerar isso como um episódio normal e sazonal dentro de uma safra americana que está sendo colhida, que não é uma safra recorde, mas é uma boa safra, né? 375, 380 milhões de toneladas é uma boa safra americana, e isso entra em 60 dias no mercado americano. Bom, Luiz, vamos falar agora de soja, que hoje, no contrato novembro, fechou a 12,77, com uma queda de 0,8% no comparativo com o fechamento anterior. Está colhendo bem também nos Estados Unidos a soja, né, Luiz? E isso pode estar por trás desse movimento, embora também esteja com um preço histórico relativamente alto, como é o caso do milho, né? A diferença é que a gente está com o estoque de soja muito baixo, né? Há muito tempo a gente não via estoques tão baixos aí, e isso é um pouquinho diferente do milho, então tem uma sustentação maior, né, com relação a esses patamares mais elevados que a gente vê hoje. Mas, assim, Chicago, Alessandro, tá bem, parece que definiu bem uma faixa de atuação aí, inclusive para a colheita americana, entre $12,50 e $13 por bushel. O mercado vem trabalhando há alguns dias, algumas semanas até, dentro dessa faixa. Claro que a evolução da colheita andando bem, como a gente está vendo, né? A gente já está com 16% colhido, contra uma média de 13%. É claro que pesa no mercado, porque embora não seja uma safra recorde, é uma safra grande americana, né? Inclusive até talvez com um viés positivo aí para o próximo relatório do USDA. Daqui a pouco a gente pode ter mais alguns ajustes. Mas eu acho que o mercado tem uma sustentação em 12,50, né? Está trabalhando bem definindo essa faixa, e aos poucos, né, já entendendo que a colheita americana deve evoluir bem, porque os mapas estão indicando um clima favorável para a evolução dos trabalhos, aos poucos o mercado começa a olhar para a safra brasileira, né, que a gente já começou o plantio. Então, a partir aí de outubro e mais para o final do ano, a safra brasileira vira o principal fator aí para Chicago, e aí o clima, né, vai ser definitivo aí para a gente ver movimentos mais acentuados em Chicago ou não. Então, o mercado começa a mudar a sua atenção aí para a safra brasileira, que a gente está começando o plantio aí um pouquinho atrasado, mas as chuvas devem voltar agora e devem acelerar esse processo. Então, mas o mercado definiu bem, pelo menos no curto prazo, uma faixa de atuação entre 12,50 e 13 por bushel. Falando um pouco de trigo agora, Elcio, hoje o dia não foi positivo para o trigo, né? Houve uma queda de mais de 2%. A posição dezembro encerrou o dia com uma baixa de, deixa eu dar uma conferida aqui certinho, de 2,2%, um fechamento a $7,06,5. Caiu hoje, mas o mercado vem de uma sequência de alta, né, Elcio? Explica um pouco para nós esse movimento aí que sustentou as cotações do trigo em Chicago, por favor. Perfeito. Realizando um pouquinho, né, Dylan, só me permita falar um pouquinho da produção, acabei não falando anteriormente, falei de estoques, não falei da produção. Um número que está trazendo uma redução em relação ao ano passado de 8%, e essa queda, basicamente, nós tivemos uma área colhida este ano, que é 4,4% maior do que a do ano passado, mas é uma área colhida que tem queda de produtividade, especialmente no trigo de primavera. Fica muito claro quando a gente vê o último relatório de condições de lavouras de primavera, que mostra que entre boas e excelentes só tinha 10% das lavouras este ano, e o ano passado tinha 73%. E aquelas que são de ruim, péssimas, enfim, de 64%, só 5% esse ano. Então, a principal justificativa é isso, um leve aumento da área plantada, mas condições de lavouras bem piores, especialmente naqueles 25% que é do trigo de primavera. Bom, voltando então para a questão de Chicago, acho que tu falou bem, a gente teve movimentos recentes de ganhos acentuados, o preço ainda é muito elevado, e a tendência, claro, teve uma acomodação, mas o cenário ainda é bastante firme, é um cenário de alta. A gente vê a oferta global apertada,
a gente tem quebra da oferta de produção na Rússia de 13 milhões, no Canadá de 11 milhões de toneladas, Estados Unidos 4 milhões de toneladas, e tem o consumo ainda bastante firme. Então, a gente tem essas duas situações. E vindo mais especificamente para a questão norte-americana, o aperto, o ajuste nos estoques é muito mais forte ainda. E, claro, os Estados Unidos, por onde estão as bolsas, enfim, tem um impacto maior sobre essa formação de preços. Então, sim, é um movimento de realização que a gente tem hoje, mas a tendência do trigo ainda é de firmeza. Obrigado, Elcio. Bom, vamos nos encaminhando para o final, mensagenzinha final de cada um dos nossos participantes dessa mesa de debate, já dizendo que na quinta-feira, dia da divulgação do relatório de estoques trimestrais e safra de trigo, nós teremos um novo encontro aí para um vídeo pós-USDA, em que vamos falar dos números propriamente apresentados pelo departamento e as implicações disso no mercado. Dylan, muito obrigado. Qual seria aí a tua mensagem final? Alessandro, só para... Claro, é um relatório que não tenha o mesmo impacto que o relatório mensal, mas, como é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sempre pode nos reservar alguma surpresa e alguma oscilação nos preços. É importante que a gente volta na quinta-feira para detalhar o relatório e também o seu impacto sobre o mercado. Era isso. Obrigado, Dylan. Paulo, o que dá para a gente dizer de atenção aí para os produtores? O que a gente deve estar bem atento aí? Sim, é sempre mais um relatório, né, que traz um número que pode gerar volatilidade, nem que seja no próprio dia, mas o grande fator realmente é a entrada da safra americana, que não é uma safra pequena, e esse talvez seja o ponto principal de atenção. Beleza. Luiz, estamos com estoques, então, de soja, a expectativa é praticamente zerados nos Estados Unidos, mas e o que deve ser aí o foco agora? Indo de encontro ao que o Dylan e o Paulo colocaram, né, Alessandro, é um relatório que, por ser do USDA, né, pode trazer uma volatilidade, surpresas podem acontecer, a gente já viu algumas vezes o USDA surpreendendo o mercado, mas eu acho que boa parte aí desse quadro de oferta e demanda já está precificado em Chicago, né, e o mercado agora começa, como eu falei, começa a olhar para a safra brasileira e já projetando aí uma produção recorde, que é algo que é a nossa expectativa hoje. E o mercado naturalmente pode sentir a entrada de safra americana, já está precificado em boa parte disso, mas também pode começar a sentir a partir dos próximos meses uma previsão de safra grande no Brasil e daqui a pouco olhando para a Argentina também, daqui a pouco Laninha pode trazer alguma também volatilidade maior, mas é isso, é confirmar esse número do uso aí que não deve vir muito diferente do esperado e começar a olhar para a safra da América do Sul. Obrigado, Luiz. Elcio, e tua mensagem final? Tem estoques e tem safra. Tem estoques, tem safra. No caso do trigo, é já bem mais consolidado, né? A safra é um pouquinho mais adiantada. O mercado está em linha do que aquilo que as indicações estão, enfim, o mercado está bem alinhado com o que a gente imagina em termos aí de estoques e de produção. Atenção que tenha mais agora do trigo, o trigo já está com a plantio da safra de inverno já evoluindo, 34% das lavouras da próxima safra já estão plantadas. É um número que está acima, percentualmente, do mesmo período no passado, e é um número que ele também vai começar a acompanhar agora a partir desse momento. Obrigado, Elcio. Muito obrigado a todos. Reforço o convite que quinta-feira a gente tem de novo vídeo, agora falando do pós-USDA, repercutindo o que o departamento vai apresentar nesta quinta-feira, às 13h sai o relatório, Agência Safras, nossa consultoria, dando toda a cobertura para mais um relatório. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Valeu, obrigado. Até lá.